Vamos falar do Papa Moscas Preto, que é o tema escolhido para a primeira sessão desta temporada. O Papa Moscas Preto é uma espécie que quem observa aves quase de certeza conhece, porque esta espécie é muito frequente no nosso país durante a passagem migratória outonal, em especial durante o mês de setembro, embora a passagem dure vários meses, mas é sobretudo durante o mês de setembro que eles são mais abundantes. E nesse contexto que a maioria das pessoas já contactou com esta espécie. Mas esta espécie tem muitas histórias interessantes para contar e eu hoje vou partilhar aqui convosco uma série de informações interessantes e posso prometer-vos que no final da sessão já não irão olhar para os papamoscas pretos da mesma forma. Entre outros aspectos que eu vou aqui elaborar, destaco desde já 3. O primeiro é que é possível reconhecer a idade das aves no outono apenas olhando para a fotografia. Por exemplo, eu posso dizer que esta ave que está aqui nesta imagem é uma ave que nasceu no próprio ano, é um juvenil. O segundo aspecto que eu também quero referir é que os papamoscas pretos têm sido usados como espécie modelo para monitorizar as alterações climáticas. E o terceiro aspecto é que existem vários autores que já fizeram referência à possibilidade desta espécie nidificar em Portugal. Estes são alguns dos aspectos que eu vou desenvolver durante a sessão de hoje e que obviamente, desejo partilhar convosco. Vamos então, como sempre, começar com a ficha de abertura. Para conhecermos um pouco mais esta espécie, o papamoscas preto é uma ave que pertence à ordem dos passeriformes, família Muscicapidae, tem o nome científico Ficedula hipoleuca. O comprimento da ponta do bico à ponta da cauda é de 13 centímetros, a envergadura, que é a distância entre as extremidades das asas quando abertas, é de 21,5 a 24 centímetros. Esta espécie é uma espécie bastante eclética em termos de habitat e frequenta praticamente todo o tipo de locais arborizados, mais densamente florestados ou menos densamente florestados, parques, jardins, matas ribeirinhas, desde que tenha algumas árvores é o suficiente para eles ocorrerem. A alimentação é insetívora, inclui uma grande variedade de insetos, incluindo formigas de asa, que é um inseto que se vê muito em Portugal nesta altura do ano, quando chega o início do outono. Alimentam-se também de vespas, naturalmente moscas e de uma série de outros pequenos insetos voadores. O ninho é feito em cavidades, portanto, esta é uma espécie que nidifica em cavidades tipicamente de árvores, de muros ou de edifícios, mas também aprecia muito caixas-ninho quando elas são disponibilizadas e na maioria dos países europeus onde a espécie nidifica atualmente, a reprodução é feita usando caixas-ninho. A postura tipicamente vai de 4 a 8 ovos, embora os valores extremos possam ir de 3 até 10. A incubação tem uma duração típica para um passeriforme, é de cerca de 2 semanas, mais concretamente de 13 a 15 dias, embora eu li alguns que, se o alimento for muito abundante, até todo o período de nidificação pode ser um bocadinho mais curto, nomeadamente o período então depois de crescimento dos juvenis. Quanto ao nome científico, Ficedula hipoleuca. Ficedula é uma palavra que vem do latim e que originalmente designava uma pequena ave que comia figos e se transformava numa toutinegra no inverno. Esta história de transformava são ideias da antiguidade, nomeadamente do tempo do Aristóteles, que é um naturalista da Grécia clássica. É preciso recordar que nessa altura o fenómeno das migrações era muito mal conhecido, portanto não se sabia que as aves migravam para a África e as aves chegavam ao outono, muitas vezes deixavam de se ver determinadas espécies, então havia uma teoria, e o Aristóteles também partilhava dessa ideia, de que certas aves se transformavam noutras. Então no caso do tal Ficedula, que hoje em dia depois é correspondido ao pava-moscas, originalmente não se sabe o que era, mas era uma dessas aves que supostamente depois se transformava numa toutinegra no inverno. Portanto, havia esta teoria das metamorfoses que obviamente perdurou até ao século XIX, quando as migrações foram então desvendadas. Portanto, não se sabe se isto originalmente eram pava-moscas, mas atualmente é feita esta correspondência. Hipoleuca vem do grego, e é composto, é uma palavra composta que, por um lado, tem upo, que significa por baixo, portanto, partes inferiores, e leucos, tem aqui também a grafia em grego, leucos, que significa branco. Portanto, isto pode significar branco por baixo, que as partes inferiores são brancas. No entanto,
Portanto, isto pode significar esbranquiçado, será uma interpretação também possível para hipoleucos. Embora haja quem defenda que isto é uma má, é uma corruptela ou um engano de transcrição e que isto, na verdade, queria dizer hiperleucos, que seria muito branco. Portanto, às vezes há termos que perderam um bocadinho do seu significado original. De qualquer forma, este é o significado que atualmente é dado, ou pelo menos uma das interpretações para o nome desta espécie. Ora bem, então vamos olhar um bocadinho para os aspectos de identificação. E começo pela identificação do outono, que é o período em que estamos e que é a época do ano em que nós mais vezes observamos esta espécie. O pava-moscas preto no outono não é preto, é essencialmente castanho, como podem ver aqui, embora as asas sejam um bocadinho mais escuras, quase pretas, mas essencialmente os tons são castanhos por cima, e é este o aspecto das aves que normalmente vemos, esbranquiçado por baixo, cá está o tal hipoleucos, ou pelo menos uma das tais interpretações, e depois duas características também que saltam à vista. Um é das retrizes externas brancas, as retrizes são as penas da cauda, podemos ver aqui, são 12 normalmente, 6 de cada lado, e as retrizes externas são brancas. Normalmente com a ave na mão, no outono, é possível, pelo menos no caso das aves adultas, distinguir machos e fêmeas consoante a quantidade de branco que tem na cauda, mas no terreno, a partir de fotos, é muito difícil nesta altura distinguir machos de fêmeas. E depois outra característica que também é muito identificativa são as terciárias orladas de branco. As terciárias são estas três penas que estão aqui na asa fechada. As asas têm as primárias, que são as mais longas, são estas aqui, as secundárias que estão ocultas e depois as terciárias, que são estas três, e podemos ver que as terciárias são todas orladas de branco. É uma das características que salta à vista nesta ave e que é facilmente visível em fotografias, desde que a ave não esteja de frente. Na primavera as fêmeas são parecidas, mas os machos ficam com esta cor preta e branca, que é, na verdade, isto que lhes dá o nome papa-moscas preto, porque o castanho dá lugar ao negro. Em inglês isto é pied flycatcher, P-I-E-D, e pied é um adjetivo que em português, enfim, o mais próximo que eu conheço é dominó, mas que pied é um termo que significa preto e branco, portanto que se adequa bastante a esta espécie, porque na verdade ele não é apenas preto, só que nós chamamos papa-moscas preto porque este nome já está assim em uso há muitos anos e no caso português não se confunde com outro. Ora, o macho especial é preto em vez de castanho e tem uma mancha, tem a fronte branca, vou botar aqui, a fronte, portanto aqui a parte frontal da cabeça, e está aqui na setinha, e tem uma mancha alar branca muito maior do que a mancha que nós vemos no outono, mesmo nos machos. Portanto, a extensão da mancha branca nos machos nupciais é muito maior do que no outono. E agora vamos ver a questão das idades. Eu tinha dito no início da sessão que nós no outono podemos distinguir os adultos dos juvenis. Isto foi algo que eu aprendi quando fiz a minha formação como anilhador, mas esta característica é perfeitamente visível no terreno. E para onde é que nós devemos olhar? Para as terciárias, aquelas três penas que eu falei há pouco. Portanto, são estas três penas redondas que estão aqui sobre a asa fechada. E então comparem estas duas aves que aqui estão. A ave da esquerda é um adulto em plumagem de outono. Reparem, as terciárias são orladas com uma risca branca fina que depois dá a volta. Chega a meio, aqui onde está o canudo, e depois continua até desaparecer na parte em que a pena está oculta. Mas é uma risca branca fininha que dá a volta toda. Isto é o adulto. À direita vemos o juvenil. O juvenil entenda-se uma ave que nasceu nesse ano. Tem uma risca muito mais larga, mas que quando chega à meio da pena faz aqui um degrau bem visível, especialmente na terciária central, embora isto aconteça em todas, e depois a parte de dentro é quase imperceptível. Portanto, há um degrau que no adulto não existe. E isto é uma característica tão óbvia que até se vê no terreno, vê-se nas fotos, que quem está a assistir e já tenha fotografado papa-moscas preto, certamente se olhar para as fotografias em que o ângulo seja favorável, portanto que a ave não esteja de frente, vai poder reconhecer. E digo-vos já que a grande maioria das aves que nós apanhamos por cá no outono são juvenis. E são juvenis por dois motivos. Primeiro, porque os juvenis são muito mais do que os adultos. Nascem imensos e, portanto, vêm em grande quantidade. E segundo, julgo eu, isto agora é uma suposição minha, os juvenis sabem o caminho menos bem que os adultos e, portanto, acabam por se perder um bocadinho mais das suas rotas e acabam por aparecer mais do que os adultos, que muitas vezes seguem numa rota um bocadinho mais direta. Portanto, mesmo em contexto de anilhagem, eu diria que se calhar apanha-se um adulto para cada 10 juvenis. A proporção pode não ser esta, mas tipicamente é assim. Portanto, quando eu andei à procura de fotos
neste caso no eBird, para ilustrar esta imagem, eu fartei-me de procurar, só encontrava fotos de juvenis, que há imensas, não é muito fácil encontrar fotos de adultos em que ainda por cima esteja no ângulo que se veja bem. Mas pronto, fica aqui o desafio para quem tem fotografias, de ir procurar nas suas fotografias a ver se consegue pelo menos encontrar juvenis e adultos. A característica, como eu disse, é bastante fácil de ver. Agora, deixamos a parte da identificação, ainda voltarei à identificação depois para falar das subespécies, mas para já mostro a habitual ficha sobre conservação, aqui com a imagem retirada do site da BirdLife. A espécie está na categoria Least Concern, portanto, que em português se diz pouco preocupante. Eu recordo para quem já não esteja lembrado que há várias categorias que são, portanto, são os estatutos de ameaça. Least Concern é o pouco preocupante. O DD é Data Deficient, é para as espécies que não têm informação suficiente para atribuir um estatuto. E depois MT é o Near Threatened, que é quase ameaçado. Depois há 3 que são as espécies que estão globalmente ameaçadas, que é vulnerável, endangered, que é em perigo, e criticamente em perigo. Depois EW é extinct in the wild, ou extinto na natureza, e EX é extinto, não existe nem em liberdade nem em cativeiro. Como podem ver, a espécie está least concern, portanto pouco preocupante. A população mundial está estimada entre 33 e 52 milhões, portanto é uma espécie muito abundante, embora esteja com uma tendência decrescente, refere aqui. O estatuto global, então, é pouco preocupante. O estatuto na Europa é igualmente pouco preocupante. O estatuto em Portugal não é pouco preocupante. Na verdade, em Portugal não tem estatuto. Eu depois vou explicar porquê. De qualquer forma, fica já aqui o desafio. Se alguém souber dizer. Eu estava a dizer, então, o estatuto global é pouco preocupante, o estatuto na Europa é pouco preocupante. Em Portugal não tem estatuto atribuído. E fica desde já aqui o convite, se alguém souber porque é que em Portugal uma espécie que é tão abundante não tem estatuto atribuído, poderá escrever no chat. Eu depois, no final da apresentação, darei a resposta porque é que esta espécie não tem estatuto em Portugal. Ora bem, vamos olhar para o mapa de distribuição. Este é o mapa retirado do site da BirdLife. A amarelo temos as zonas onde a espécie se reproduz e a azul a zona de invernada. Podem ver que a zona de invernada é aqui na África Ocidental e Central, portanto, grosso modo desde o Senegal para leste, passando pelo Ghana, Nigéria, Camarões, até aqui ao Congo e ao Gabão, aproximadamente. A zona de reprodução apanha a maior parte da Europa, um bocadinho do norte da África e estende-se até a Ásia Central, aqui por cima do Cazaquistão, também da Sibéria. Portanto, isto é a área de distribuição. Esta espécie tem algumas subespécies que estão aqui marcadas. São 3 ou 4, dependendo enfim, da autoridade taxonómica. A subespécie nominal, quando há várias subespécies, há sempre uma, que é a mais antiga, que leva o nome da espécie e que se chama subespécie nominal, que neste caso é então Ficedula hipoleuca hipoleuca, é a subespécie que ocorre na maior parte da Europa, exceto na Península Ibérica. Já lá vou. Portanto, Ficedula hipoleuca hipoleuca. Na Península Ibérica, portanto, para cá dos Pirineus, temos a subespécie Ficedula hipoleuca ibéria, cujo nome deriva naturalmente da Península Ibérica. Essa subespécie só foi descrita em 1928, se não estou em erro. Ou 30 e qualquer coisa. Depois, na Sibéria, temos o Ficedula hipoleuca sibirica, o nome também é bastante intuitivo, mas que alguns autores consideram que se deveria chamar tomensis. Há aqui algumas discussões sobre qual dos nomes é que tem precedência, mas atualmente tomensis vem do rio Tom, que é um rio que ocorre aqui na Sibéria. Mas atualmente as autoridades principais consideram o Ficedula hipoleuca sibirica. Portanto, é dos Montes Urais para leste, é esta subespécie. E depois há uma quarta população no Norte de África, mas que está aqui com o H entre parênteses, que é o Speculigera. Está o H entre parênteses porque só a BirdLife, onde eu tirei este mapa, é que considera o Speculigera. As outras autoridades de referência, que são o IOC e o Clement, que é adotado pelo eBird, consideram o Speculigera já desde há uns anos como uma espécie distinta. E, portanto, de acordo com essas autoridades, o Ficedula hipoleuca só tem estas 3 subespécies de cima e o Speculigera é à parte. Como a BirdLife ainda considera o Speculigera como parte do hipoleuca, aparece aqui também neste mapa. E este Speculigera é muito relevante para alguns aspectos que eu vou mencionar a seguir. Também em português, para quem já segue a taxonomia do IOC, chama isto o Papa Moscas do Atlas. Atlas é uma cordilheira em Marrocos.
e em inglês, se não estou em erro, é o Atlas Flycatcher. Portanto, o Speculo Ligera, que é então do Norte de África. Vamos ver, fazer aqui zoom para a nossa região. Vemos então aqui o mapa da Península Ibérica do Norte de África, mais uma vez. Então agora aqui já não temos o Sibirica, mas temos o Ficedula Hipóleuca em França, Ficedula Hipóleuca Ibéria em Espanha e o Speculo Ligera no Norte de África, então Marrocos, Argélia e Tunísia. Ora, o que nos salta à vista neste mapa, já agora vou pôr aqui as divisões novamente, o que nos salta à vista neste mapa, que é desde já um aspecto relevante, é que esta espécie nidifica em Espanha e até parece ter uma distribuição bastante alargada. Não sei se vocês sabiam isto, mas é bastante relevante para compreendermos a situação desta espécie no nosso país. Portanto, embora em Portugal eles apareçam apenas de passagem, a verdade é que em Espanha há até bastantes. Portanto, está aqui assim, um mapa aproximado de distribuição, um bocadinho desatualizado, talvez, na minha opinião, mas acho que dá uma ideia da área de distribuição desta espécie no país vizinho. O Speculo Ligera, como eu já disse, está aqui entre parênteses por causa de não ser considerado já por todas as autoridades. E agora, aqui uma imagem tirada de um guia, de um outro guia de campo que é relativamente recente, que é do Rume et al., portanto, de 2021, que nos mostra o aspecto das várias subespécies. Não temos o Sibirica, que para o caso também não é muito relevante, temos aqui na metade esquerda a subespécie nominal, portanto, aquela que nidifica na Europa, fora da Península Ibérica. Temos em cima o macho, isto aqui são só machos, portanto, em baixo o macho outonal, que é aquele que nós vemos, que isto é o aspecto desde julho até março, e em cima temos o aspecto do macho nupcial, que é de março até julho ou agosto. E então, reparem, uma grande mancha branca na asa, e depois a fronte branca, mas eles têm aqui uma nota a dizer que há bastante variação individual. Aliás, isto é uma característica também na plumagem de outono. Alguns têm apenas duas pintinhas, como se diz, como está a ver, some with two white forehead spots, others with a single narrow patch. Portanto, há outros que têm aqui só uma mancha única, que já, em vez de ser duas pintinhas separadas. Portanto, podem variar. Os machos nupciais aparecem em Portugal, às vezes, na passagem primaveril, durante o mês de abril. Bom, agora vamos ver o de baixo. O de baixo, à direita, é o Speculo Ligera, o tal que neste guia também trata como subespécie, mas alguns autores, está aqui referido em baixo, Speculo Ligera, sometimes treated as Atlas Pied Flycatcher Ficedula Speculo Ligera. E então o macho diz, tem uma mancha branca na asa muito grande, esta mancha é maior que a da subespécie nominal, e tem uma grande mancha branca na fronte. Reparem, comparem este com este do nominal. Portanto, é uma das características que distingue o Speculo Ligera, é a maior extensão de branco quer na testa ou na fronte, quer na asa. Finalmente, o Ibéria. O Ibéria é uma subespécie, porque o Speculo Ligera foi descrito ainda no século XIX, creio eu. O Ibéria é mais recente, é de 1900 e... Acho que eu disse há pouco, penso que é 28, não tenho a certeza, mas é por essa altura, 1928 ou 30. Ora, o Ibéria tem digamos, uma variação intermédia entre a subespécie nominal e o Speculo Ligera. O Ibéria, recordo, é o que nidifica em Espanha. Portanto, diz, tem mais branco aqui no pescoço e às vezes o colar quase completo, uma mancha branca maior que o nominal e mais branca na asa, mas não tanto como o Speculo Ligera, porque reparem que ele no Speculo Ligera diz very large white wing patch e extensive white forehead patch. Portanto, eles aqui, para descrever o Speculo Ligera, reforçam os adjetivos. Portanto, a sensação que eu tenho, embora não estive a consultar os documentos originais, é que o Speculo Ligera foi descrito primeiro, por ser bastante diferente do nominal, e mais tarde foi descrito o Ibéria por ter características intermédias entre o Speculo Ligera e o Hipóleuca. E, embora o Speculo Ligera tenha sido separado, eu até já li que há autores que defendem que o Ibéria não devia pertencer ao Hipóleuca, devia pertencer ao Speculo Ligera. Enfim, é só uma ideia, mas consideram que o Ibéria estaria mais próximo do Speculo Ligera. Isto só para vos mostrar que a taxonomia é sempre algo dinâmico e aquilo que hoje é de uma maneira, amanhã pode ser de outra. Por enquanto, o Ibéria ainda está aqui pendurado no Hipóleuca. Mas com estas imagens já ficam com uma noção da variação individual destas subespécies. Agora, vamos ver o mapa de distribuição. Este mapa é tirado do segundo Atlas Europeu, que está no site ebba2.info. Tem aqui vários tons de castanho em quadrados de 50 por 50 e podem ver
as manchas mais escuras, as bolinhas mais escuras são as zonas onde a espécie é mais abundante. Claramente isto é uma espécie de latitudes elevadas, ali por volta dos 60 graus norte. Podemos ver que a maior concentração de manchas, das bolinhas mais escuras estão na Noruega, na Suécia, um pouco na Finlândia e nos países bálticos, e depois Bielorrússia, Rússia. Mas toda esta mancha vermelha escura, portanto o segundo nível, está toda ela em latitudes elevadas. Depois, quando descemos para a Europa Central, já não é tão escuro, embora haja também aqui uma mancha contínua na Alemanha e na Polónia, e depois temos bolinhas mais claras e mais dispersas por vários países um pouco mais a sul, aqui Roménia, Áustria, Suíça, França, um bocado no Reino Unido, e cá está a tal presença em Espanha, de que nós já falamos há pouco, aqui quase a entrar marginalmente em Portugal, mas isto são quadrículas transfronteiriças, esta bolinha não se refere a Portugal. Portanto, para ficar então com uma noção da distribuição e da abundância a nível europeu. Agora vamos ver o mapa de comparação dos dois atlas europeus, o primeiro que foi feito no início da década de 90 e o segundo que terminou por volta de 2015. Para quem não está habituado a estes mapas, eu recordo que o cinzento significa que esteve presente nos dois atlas, o castanho ou cor de laranja que desapareceu do primeiro para o segundo e o azul que apareceu do primeiro para o segundo. Podemos ver bastantes manchas de cor de laranja, principalmente na metade sul da área de distribuição, portanto, muitos cor de laranja em Espanha, em França, aqui também isto deve ser aqui Hungria, Eslováquia, Roménia, algumas manchas azuis dispersas, embora nós podemos ver que também no sul está tudo muito fragmentado, porque esta espécie aparece muito em migração primaveril e há vários casos de registros em que nem sempre é claro se estão a nidificar ou não. Portanto, há aqui algumas descontinuidades que até nos sucessivos atlas recomendam alguma cautela na interpretação destes dados, especialmente estes aqui do sul de Espanha, por exemplo. Portanto, há sempre esta ressalva que é necessário fazer. Mas, no essencial, podemos ver que tem estado a diminuir, sobretudo na parte sul da área de distribuição. Toda a parte norte é uma mancha mais contínua, desde o norte da Escandinávia até aqui mais ou menos a Alemanha. Ora bem, a tendência populacional na Europa, como eu já referi há pouco a propósito daquela ficha da BirdLife, é uma tendência decrescente. Portanto, desde que este índice foi construído em 1980, isto caiu aqui dos 100 para os mais ou menos 70, embora pareça estar a estabilizar nos últimos anos, mas diz aqui moderate decline, portanto um declínio moderado, não é das espécies que está a diminuir em mais velocidade, mas está. Portanto, esta é a tendência europeia, o que está de acordo com este mapa de comparação que acabámos de ver. A fonte é do EBCC, que é o European Bird Census Council, que junta os censos dos vários países europeus. Agora, falando brevemente da nidificação, vemos aqui um macho à entrada de uma caixa-ninho. Esta caixa-ninho, como podem ver, está reforçada com um anel de metal. Eu falei disto no webinário do Pica-Pau Malhado e expliquei que os pica-paus malhados aprenderam a ir às caixas-ninho para procurar ovos ou crias para terem uma refeição fácil. E então, quando a entrada é muito estreita, os pica-paus começam a alargar a entrada através de picadas para conseguir chegar lá dentro. E eles na Holanda e noutros países perceberam que os pica-paus podiam ser grandes inimigos das caixas-ninho e então desenvolveram um sistema em que fixam estes anéis de metal com parafusos para impedir que os pica-paus consigam alargar a entrada. Portanto, é esta a razão de ser deste anel metálico. Então, relativamente à nidificação, como eu já referi, o ninho tipicamente é em cavidade, pode ser em cavidades de árvores, paredes ou edifícios, mas as caixas-ninho são muito apreciadas e em vários países têm sido colocadas caixas-ninho para propiciar a nidificação de espécies que gostam de caixas-ninho, que é o caso do papa-moscas preto, que podemos ver nesta imagem. A incubação tipicamente é feita pela fêmea, e eu li um aspecto curioso: a incubação nesta espécie pode ser síncrona ou assíncrona. Eu recordo que síncrona é quando os ovos a incubação só começa com a postura do último ovo, e então os ovos são incubados todos ao mesmo tempo, e as crias, quando eclodem todas em simultâneo e crescem ao mesmo tempo. Assíncrona significa que a incubação começa com o primeiro ovo e depois, quando os ovos eclodem, as crias vão nascer em datas diferentes e, portanto, elas vão ficar umas maiores que as outras. São estratégias reprodutoras diferentes. Neste caso, pelo que eu percebi, a incubação normalmente é síncrona, mas pode começar mais cedo, só que depois a eclosão geralmente é síncrona. Não desenvolvi muito, não aprofundei esta questão, não percebi como é que, se a incubação começa a ser assíncrona, como é que depois a eclosão é assíncrona. Portanto, eu imagino que numa fase inicial, se calhar, a fêmea só incuba um bocadinho. Não sei, nunca tinha lido uma espécie que pudesse ter
incubação assíncrona e em que a eclosão é assíncrona. Deixei só aqui o apontamento, mas é algo que eu um dia destes vou ver se consigo perceber melhor. Bom, li também que o macho pode ser polígamo, ou seja, quando o macho já encontrou uma fêmea e ela já fez a postura e o macho já está ali a providenciar alimento, ele, entretanto, vai à procura de outra fêmea para ver se consegue criar ali duas proles em simultâneo. Eles são territoriais, mas ele consegue gerir dois territórios ao mesmo tempo e há vários casos documentados de machos que conseguem, então, sustentar duas ninhadas. E agora, um dos aspectos que eu tinha falado há pouco, que tem a ver com as alterações climáticas. As alterações climáticas, como eu já referi em apresentações anteriores, são um tema que estão na ordem do dia e que, obviamente, têm impacto na vida, nas distribuições das aves, mas que às vezes também é invocado a torto e a direito para justificar toda a espécie de modificações nos padrões das aves. E, portanto, eu acho que as alterações climáticas devem ser acompanhadas, mas devem ser, nunca devemos esquecer que há outros fatores, às vezes, em jogo, que têm a ver com o habitat e com a presença de espécies invasoras e com uma série de outras intervenções que nós fazemos. Portanto, dentro deste contexto, as alterações climáticas devem ser analisadas sempre ponderando tudo isto. Ora, o pava-moscas preto tem sido usado em vários países como uma espécie modelo para medir as alterações climáticas. Eu não sei porquê que esta espécie foi escolhida, mas penso que o facto de nidificar em caixas-ninho torna mais fácil fazer o acompanhamento. Ora, o que tem sido feito, por exemplo, nos Países Baixos, que também se chama muitas vezes Holanda, tem sido um acompanhamento de vários fatores relacionados com a nidificação. E há vários estudos publicados sobre isto. E uma das conclusões que tem sido obtida em estudos que já duram há mais de 40 anos é que tem havido, no caso do pava-moscas preto, uma clara antecipação da data da postura. Este é um estudo que foi feito então nos Países Baixos e está aqui, portanto, isto está em holandês, mas depois tem em itálico, tem em inglês, Annual Mean Laying Date, portanto, data média de postura do pava-moscas preto na Holanda entre 1982 e 2010. E a dimensão da amostra, a dimensão média da amostra foi 334 ninhos. Portanto, isto é uma amostra bastante robusta, não é uma amostra com meio dúzia de ninhos. E as bolinhas representam a data média da postura para a amostra considerada. Começou aqui a 13 de maio e no final já ia no dia 4, e tem aqui uma reta de regressão. Portanto, podem ver que ao longo do período de análise, que são aqui cerca de 30 anos, houve uma clara antecipação da data da postura. Um outro aspecto também que foi estudado é que na Holanda, desculpa, eu digo Holanda, eu sei que agora se costuma dizer Países Baixos, às vezes por facilidade de linguagem ainda vou dizendo Holanda, mas o país é o mesmo. Ora, este gráfico mostra que houve, de facto, uma diminuição da população nos bosques de folha caduca, portanto, nas matas de folhosas, que é a linha amarela. Partindo aqui de uma base 100, diminuiu bastante até à década de 90, diminuiu para cerca de metade e depois se estabilizou, mas ao mesmo tempo houve um claro aumento nas matas de resinosas, portanto, pinhais e afins. Ou seja, parece que houve uma transferência da população de papa-moscas das matas de folhosas para as matas de resinosas. Isto é uma constatação que tem sido feita nos últimos anos. Está aqui escrito também portanto, a tendência destas duas subpopulações. E, finalmente, aqui um outro gráfico muito interessante que diz o número médio de crias por cada ninho em que houve reprodução com sucesso. Reprodução com sucesso quer dizer que a reprodução não falhou. Falhou, às vezes, se o ninho foi predado, a reprodução falhou. Mas, portanto, nos ninhos em que houve crias a nascer, qual foi o número médio de crias. E o que se verificou é que ao longo dos anos, reparem, a data tem sido antecipada, a data da postura, mas, ao mesmo tempo, o número médio de crias tem estado a aumentar de 5 para quase 6. Portanto, a reta é ascendente. Uma interpretação para isto é que as aves que começam a nidificar mais cedo normalmente têm mais sucesso. Já se verificou com outras espécies. Por isso é que as aves migradoras, na migração para cima, vêm mais depressa, têm pressa de chegar ao local de reprodução para apanhar as condições ótimas e para apanhar os melhores locais de reprodução. Portanto, apesar da data de postura ser mais cedo, a produtividade em número de crias tem estado a aumentar, que é um aspecto muito curioso. Isto é de um artigo publicado em 2011, destes autores, por Norton Bot. Há um outro artigo, também aqui, que da autoria, este é mais recente, Hell Metal 2019, e também faz uma análise aqui até num horizonte temporal mais alargado. Eu agora não vou aqui detalhar muito mais, mas basicamente, no primeiro gráfico, que é no A, são as datas médias das posturas,
desde 1973, que este estudo começou muito cedo, até 2018. Tem duas linhas, porque a linha a cheio é de uma subpopulação que foi estudada em cativeiro e a linha a tracejado é da população em caixas-ninho, portanto, que se reproduz em estado selvagem. Também aqui, com um intervalo mais alargado, se vê que a data da postura se tem antecipado desde meados de maio até ao final de abril. Portanto, uma clara antecipação da data da postura, e aqui eles correlacionam com o aumento das temperaturas. Aqui mediram a temperatura média, também no país, no período que vai de 29 de março até 13 de maio, que é o período que eles consideram que é o período ideal para a espécie se começar a reproduzir. Portanto, parece haver uma correlação inversa entre o aumento da temperatura e a data da postura. Dito de outra maneira, quanto mais quente está, e isto decorre do chamado aquecimento global, que pelo menos se tem manifestado na Holanda, quanto mais quente está, mais cedo as aves tendem a pôr. É claro que nós podemos pensar, eles estão a tentar contrariar as alterações climáticas que pondo mais cedo. É verdade. E por outro lado, parece que estão a produzir ainda mais. Ora, isto faz-me lembrar a teoria do Darwin, que diz que as espécies que conseguem sobreviver não são necessariamente as mais fortes, são aquelas que melhor se conseguem adaptar às alterações do ambiente, e neste caso do clima. Portanto, enfim, há mais estudos sobre isto e eu não sou de maneira nenhuma especialista neste assunto das alterações climáticas, mas o que emerge aqui desses estudos, e há outros, é que os papamoscas pretos estão a conseguir responder de forma bastante rápida às alterações das condições envolventes. Isto é um aspecto extremamente interessante, extremamente relevante, e eu espero que haja mais estudos para outras espécies, porque, atenção, eles parecem estar a responder com sucesso, até aparentemente até estão a conseguir produzir mais crias, mas o facto de isto estar a acontecer com esta espécie não significa que nós possamos extrapolar para o que se passa com outras espécies. Há espécies que podem não conseguir reagir positivamente, e é muito importante que haja este tipo de estudos para outras espécies. De qualquer forma, se procurarem, enfim, quem tiver curiosidade, se procurarem por pied flycatcher, climate change e etc., este tipo de palavra-chave, vão conseguir encontrar mais estudos que correlacionam, então, portanto, as alterações de temperatura ambiente, nomeadamente, e as datas da postura e outros aspectos, até as datas de migração. Sabe-se também que os papamoscas pretos estão a chegar mais cedo nestes anos em que as temperaturas têm vindo a aumentar. Portanto, há claramente aqui uma dinâmica. Como eu disse, eu acho que esta espécie tem sido mais estudada porque o facto de nidificar muito em caixas-ninho ajuda a fazer este acompanhamento. Agora, vamos passar então para a situação em Espanha, que é o nosso país mais próximo e que é importante para percebermos depois a situação em Portugal. Mostro aqui o mapa do segundo Atlas de Nidificantes espanhol, que foi feito entre 1999 e 2002. São quadrículas 10 por 10. São as quadrículas onde a espécie foi dada como reprodutora, portanto isto há cerca de 22 anos. Para quem não está muito familiarizado com a geografia de Espanha, eu assinalei aqui as três principais áreas onde a espécie nidifica. Esta parte aqui é chamada Cordilheira Cantábrica, que vai desde a Galiza, pelo sul das Astúrias, Cantábria, até ao País Basco. Depois, numa outra zona aqui, que é no chamado Sistema Central. O Sistema Central apanha a Serra de Gata, apanha a Serra de Penha de França, apanha a Serra de Gredos, que divide aqui as províncias de Salamanca e Cáceres e Ávila, e depois a Serra de Guadarrama, aqui na zona entre Madrid e Segovia. Portanto, isto é o Sistema Central, que para o oeste se estende um pouco até Portugal, até à nossa Serra da Malcata e depois à Serra da Estrela, que isto é muito relevante, porque eu já vou falar da Serra da Estrela a seguir. E finalmente aqui depois no chamado Sistema Ibérico, que é o sistema que divide os vales do Rio Douro e Ebro, aqui nas províncias de Burgos e Soria, principalmente. Isto são os três principais núcleos. Depois há aqui uns núcleozinhos menores nos Pirineus, na Serra Nevada, e depois há uma série de bolinhas dispersas que não se percebe se seriam bichos em migração ou não. Mas, portanto, os três principais núcleos são nestas cordilheiras que envolvem a chamada Meseta Norte em Espanha, que é toda esta parte que vai desde Madrid e Cáceres para norte até chegar à Cordilheira Cantábrica. Portanto, nestas cordilheiras são os principais núcleos de papamoscas preto reprodutor em Espanha. Passando para o Atlas mais recente, este é o mapa de comparação do segundo com o terceiro Atlas. O terceiro Atlas terminou há 3 anos, aproximadamente, ou 4. Este Atlas, infelizmente, não cobriu o país todo. As quadrículas que têm bolinha à cinzenta não foram visitadas. Só as que estão coloridas é que foram visitadas e que houve... perdão, as que estão a branco também foram visitadas. As que estão a cinzenta é que não foram visitadas. Quando está amarelo, significa que a espécie esteve presente nos 2 Atlas, tanto no segundo e no terceiro. Quando está a vermelho, a espécie desapareceu, e quando está a azul, a espécie apareceu em zonas onde não estava. Bom, a interpretação deste mapa é
daria para muitos comentários, mas eu vou resumir o essencial. Em primeiro lugar, há aqui muitas bolinhas vermelhas dispersas que se pensa que poderiam nem envolver nidificação no Atlas anterior e poderiam ser os tais indivíduos em migração, sobretudo aqui no Levante e em algumas zonas de Castela-La Mancha. Há aqui ainda umas bolinhas na Serra Nevada, onde possivelmente haverá nidificação. No norte, na Cordilheira Cantábrica, parece ter desaparecido da parte oeste, aqui das Astúrias, e também de certas zonas do País Vasco. Mantém-se na parte central da Cordilheira Cantábrica. Reparem que nos Pirineus, apesar de ser uma grande cordilheira, há muito pouca presença desta espécie. Portanto, eles não estão tão presentes nos Pirineus, é mais aqui na parte ocidental. No sistema ibérico, estão, sim, houve algumas bolas vermelhas, ainda se mantém aqui. No sistema central, aqui sim, sobretudo na parte ocidental, que é na Serra de Gredos, parece ter havido uma expansão, porque há aqui muitas bolinhas azuis. No entanto, pelo que eu sei, houve aqui bastantes projetos de colocação de caixas-ninho, portanto, locais artificiais para identificação, e que isto poderá ter ajudado a espécie. Isto é muito interessante, dada a proximidade desta região da Serra de Gredos à fronteira portuguesa. Portanto, resumidamente, em Espanha houve uma diminuição, isto é o número de quadrículas, em que a espécie foi tratada nos dois Atlas, passou de 199 para 158, diminuição sobretudo aqui no norte e depois nestas quadrículas dispersas, mas com um aumento aqui nesta zona, aqui entre a Cantábria e a província de Burgos, também aqui então na Serra de Gredos. Portanto, em Espanha é uma situação mista, com alguma tendência de diminuição, mas aumentos locais, como eu disse aqui, reforçados pela colocação de caixas-ninho. Também aqui, estas bolinhas aqui perto de Bragança correspondem à zona de Sanabria, que fica na província de Zamora. E agora sim vamos falar da situação em Portugal. Começo por este gráfico retirado do eBird. Este gráfico representa a frequência de observação da espécie ao longo de todo o ano. Como podem ver, tem um pico muito pronunciado durante o mês de setembro, que chega quase aos 40% de frequência. Esta frequência representa a percentagem de listas em que a espécie foi detectada. Portanto, em meados de setembro, quase metade das listas tem papa-moscas preto. Portanto, isto dá bem uma noção da abundância. Mas, como podem ver, eles começam a aparecer no final de julho. Eu já tive a oportunidade de observar a espécie na última semana de julho em 2 ou 3 ocasiões. Portanto, começam a aparecer muito cedo. Depois, em agosto, há um aumento muito abrupto. O máximo é em setembro. Em outubro ainda se vêem bastantes, mas já vai diminuindo. E depois a cauda desta migração é na primeira semana de novembro, que é quando aparecem os últimos, depois desaparecem. Reparem agora aqui na primavera, um picozinho muito secundário aqui no mês de abril. Portanto, isto é a frequência para todo o ano, mas eu agora vou destacar aqui os primeiros 6 meses. Vou destacar aqui à direita, e à direita este gráfico é retirado do eBird para verem então o que é o pico de primavera. Há aqui uns registros em janeiro e fevereiro que eu não sei o que são, mas podem ser bichos isolados ou erros de inserção. Mas isso não é muito relevante. O que é relevante aqui é este pico que aparece em abril, que é o pico de primavera, que é a passagem para cima, em que às vezes aparecem machos em plumagem nupcial. Reparem que os valores de frequência são muito mais baixos, em vez de ser 35%, 40%, é 0,30%, portanto nem 1% das listas têm. Eles aparecem tipicamente quando há, por exemplo, ventos de leste, aparecem bastantes no Algarve, às vezes noutras regiões, mas o aspecto a reter é que é sobretudo em meados de abril, final de abril, início de maio, que esta espécie pode ser vista na migração ascendente. Isto é a frequência no primeiro semestre. E então o tema desta sessão era papa-moscas preto, de onde vens tu? Como vocês já viram, eles distribuem-se por uma grande parte da Europa e passam cá muitos em migração. De onde é que eles vêm? Há muitos dados, muitos mesmo, de papa-moscas pretos anilhados no estrangeiro. E há algumas estatísticas sobre isto que eu partilho aqui. Isto é para uma amostra de 592 papa-moscas pretos portadores de anilha estrangeira e recapturados em Portugal, e tem aí vários números que representam o número de casos para cada um dos países. O mais abundante é a Finlândia, seguindo da Suécia e da Alemanha. Embora a Alemanha não seja o país onde a espécie é mais abundante, atenção que, em alguns casos, eles podem já ter sido anilhados em passagem migradora. Não quer dizer que sejam oriundos deste país. Mas, portanto, oriundos de diferentes países europeus, mas à cabeça Finlândia, depois Alemanha, Suécia, também muitos do Reino Unido, onde é um país que sempre fez muita anilhagem, e reparem também isto, 50 da Rússia. Portanto, nós apanhamos muitos papa-moscas pretos vindos da Rússia, quiçá até da tal subespécie sibirica
porque, como vocês viram, até os da Ásia vão todos invernar na África Ocidental, portanto, eles seguem uma rota para sudoeste e muitos passam por cá, então até vindos da Rússia. Depois também aqui Noruega, diferentes países da Europa Central, destaco também um da Islândia. Portanto, esta é a origem das aves migradoras. Infelizmente, não há dados muito recentes, portanto, estes dados já têm todos mais de 15 anos. Isto foi, este resumo, estas contas estão no livro Aves de Portugal, Ornitologia do Território Continental, do qual eu sou coautor, em que na altura compilámos a quantidade de indivíduos recapturados dos vários países. Ora, estas compilações eram publicadas durante muitos anos em várias revistas ou separatas, e eu deixo aqui um exemplo da lista de recapturas publicada na revista Airo. O Airo hoje em dia é editado pela CPEA, mas originalmente era pelo Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, que mais tarde se passou a chamar ICN e hoje ICNF. E num dos volumes do Airo, publicado em 1992, tinha lá uma extensa lista de recapturas do estrangeiro, que eu pus aqui um pequeno excerto referente ao Papa-moscas preto. E vemos, por exemplo, aqui este que eu marquei vermelho. Temos um caso, então, de uma ave anilhada na Estónia. Portanto, como é que isto se lê? Temos aqui, para começar, o local, que é Picanome, Estónia, as coordenadas, portanto, latitude e longitude, o local de recaptura, Monte Gordo, no Algarve, distrito de Faro, a latitude e longitude, está aqui a data de anilhagem, a data de recaptura, e depois tem aqui uns códigos. E os códigos significam várias coisas. Na primeira coluna temos aqui 1 ou 2. O 1 normalmente é um juvenil que foi anilhado no ninho. Portanto, isto é uma ave que neste caso nasceu na Estónia. Depois o 0, o número da direita significa 0 se não se sabe, no caso das crias muitas vezes não se sabe, 1 se é macho e 2 se é fêmea. Porque às vezes é possível fazer essa... Aliás, eu peço desculpa que eu estou a trocar. A coluna da esquerda é que é o sexo da ave quando conhecido. Portanto, 1 é macho, 2 é fêmea, 0 é desconhecido. E à direita é que se indica a idade. Portanto, 0 é quando... 0... Peço desculpa, estou aqui a ver a legenda, mas parece-me que houve aqui uma troca. O 4 é uma ave que não nasceu no ano corrente, portanto é um adulto, neste caso é um adulto macho, neste caso é um adulto fêmea, neste caso é um juvenil no ninho, que tem um 1, e o 0 significa que não se sabe o sexo. Isto na linha de cima. Na linha de baixo temos vários símbolos, e a linha de baixo refere-se às condições de recaptura. Por exemplo, arroba significa que foi capturado em armadilha. Sempre houve em Portugal muita tradição de armar aos passarinhos, e eu acho que ainda há, e então às vezes as pessoas que armavam aos passarinhos, quando encontravam uma ave com anilha, enviavam a anilha. Portanto, a arroba significa capturado em armadilha. O mais significa que foi abatido a tiro, talvez com pressão de ar ou outra coisa. O asterisco significa que foi encontrada morta ou moribunda. O ponto de interrogação é que não se sabe as condições. E depois ainda há um outro código que não aparece aqui, mas em que foi controlada por anilhador, que seria um cardinal. Temos aqui um outro exemplo, por exemplo, de uma ave vinda da Suécia, em que foi anilhada em maio de 84 e foi encontrada 5 anos mais tarde, neste caso em circunstâncias desconhecidas, perto de Bragança. Portanto, estas listas apresentavam muito detalhe para uma data de recapturas. Mas isto até vinha mais atrás, por exemplo, na revista Cianopica, que era uma edição da Sociedade Portuguesa de Ornitologia, de 1980, peço desculpa que isto apareceu aqui por ordem errada, já se publicavam listas de anilhagem, neste caso da autoria de Agostinho Campos Ferreira. Antes dele já o Geoffrey Tait, sobrinho de William Tait, publicava estas coisas e, portanto, desde a década de 60 até a década de 90, houve uma data de publicações que partilhavam publicamente, então, estas informações sobre as aves anilhadas no estrangeiro. Aqui um exemplo de uma ave anilhada na Alemanha, uma fêmea, pulo significa, tanto pulos, que é um juvenil no ninho. O V, neste caso, não tenho acesso à legenda para saber o que é que significava, mas tem a ver com as circunstâncias de recaptura, portanto, uma ave anilhada na Alemanha recapturada em Trás-os-Montes. Como eu disse, até meados da década de 90 havia imensa informação publicada em vários trabalhos, por razões que eu não compreendo muito bem. Desde há 25 ou 30 anos deixou de se fazer este tipo de publicações e, portanto, paradoxalmente é mais fácil encontrarmos informação sobre aves anilhadas há 40, 50 anos do que aves recentes, embora isto continue a ser enviado para a Central Nacional de Anilhagem, já não há que eu tenha conhecimento de publicações com esta informação, o que eu considero uma pena e espero que venha a haver no futuro. Isto então sobre a origem das aves migradoras. E agora, o outro aspecto que eu tinha falado no início, que é a possibilidade desta espécie nidificar em Portugal. Aqui está com um ponto de interrogação, já vão perceber porquê. Ora, a primeira referência a isto, ou uma das primeiras, é feita
por um senhor inglês que morou no Porto muitos anos, que estava ligado ao negócio do vinho do Porto, que era o senhor William Tite, e que escreveu o livro The Birds of Portugal. E neste livro, The Birds of Portugal, ele refere que em 1920, 5 de maio, ele e outro amigo dele, que também publicou alguns trabalhos, que era o senhor Witherby, mais a respectiva esposa, numa visita à Serra da Estrela, mais concretamente à zona de Manteigas, encontrou um papa-moscas preto, está aqui, a pied flycatcher in a wood close to the small village called Manteigas, in a valley at the foot on the south side of the high mountain range. Portanto, na parte sul da encosta, perto de Manteigas, na Serra da Estrela. E que nos dias seguintes, nos 2 dias seguintes, o Sr. Witherby obteve 4 machos em Manteigas, 1920. E depois ele acrescenta: This was the first time the pied flycatcher had been found breeding in Portugal, though it had been said to have bred near Granada in southeast Spain. Traduzindo, esta foi a primeira vez que o pava-moscas preto foi dado como nidificante em Portugal, embora se refira que ele já nidificou perto de Granada, no sueste de Espanha. Granada, neste caso, ele refere-se à Serra Nevada, como eu disse, que aparecia nos outros mapas. Mas há aqui um detalhe, é que, na verdade, há 2 detalhes. O primeiro é que ele não diz, embora ele fale em breeding, não se explica como é que se obteve a confirmação. Portanto, capturaram machos, isso sugere a possibilidade, mas podiam ser bichos em passagem. O outro aspecto, reparem no que está cá em cima, Moschicapa hipoleuca speculigera. Speculigera, como eu disse há pouco, aliás está no título em inglês, The North African Pied Flycatcher. Ele olhou para isto e viu que era um speculigera, mas o speculigera não ocorre em Portugal, eu não conheço nenhum registro. Ele diz aqui em baixo que percebeu que é porque eles depois foram apresentados no estrangeiro, que pertenciam à forma speculigera. Só que nesta data a subespécie ibéria ainda não tinha sido descrita. E como eu referi há pouco, o Ibéria tem umas características intermédias entre o europeu e o norte-africano. E possivelmente estes senhores, quando capturaram estas aves, viram que tinha muito branco e associaram ao speculigera. É evidente que speculigera não deveriam ser, provavelmente seriam aquilo que hoje chamamos como Ibéria. Mas na altura não havia essa referência. Mas mais tarde o Coverley, em 1945, faz referência a estas observações, em 1920, e diz que o Witherby, o tal senhor que estava com o Tite, mais tarde fez observações no centro de Espanha, e isso levou, possivelmente na Serra de Gredos, e isso levou a reclassificar a forma portuguesa na nova subespécie de Espanha e da Península Ibérica, como, peço desculpa, passei sem querer, que é a Ibéria. Portanto, o Coverley, em 1945, como já havia a subespécie Ibéria, o Coverley chega à conclusão que é mais ou menos evidente que é estes exemplares da Serra da Estrela seriam provavelmente Ibéria e não speculigera. E depois ele fala ainda de uma outra referência do papa-moscas preto feito pelo Ticehurst and Whistler numa visita a Portugal, que diz respeito a um casal obtido em Monchique, no Algarve, em 14 de abril, mas que era da raça nominal, portanto, da subespécie europeia. Portanto, aqui provavelmente aves em passagem. Mas curiosa esta referência a Monchique, já vão ver porquê. Porque nós agora vamos avançar para aqui, para mais 2 trabalhos que eu vos queria mostrar. Na verdade, vou começar pelo da direita, que é do Atlas das Aves que nidificam em Portugal continental, cujos trabalhos foram nas décadas de 70 e 80, e que aparece aqui o pava-moscas preto, tem ficha com 4 bolinhas aqui no Parque Nacional da Peneda Gerês. 3 bolinhas pequenas, que é a nidificação possível, e uma bolinha média, que é a nidificação provável. E reparem o que diz. O único registro de nidificação conhecido até 1978 deve-se a Tite, que é o trabalho que eu mostrei há pouco, e é referente a uma observação feita no pé sul da Serra da Estrela em maio de 1920. E depois diz, embora não tenha sido possível confirmá-lo, a espécie deve nidificar na zona assinalada na carta, uma vez que aí foram feitas observações regulares ao longo de várias épocas de reprodução. Portanto, no Atlas de Nidificantes, no primeiro, houve várias observações no Gerês e eles põem a hipótese da espécie nidificar no Gerês, que é uma novidade, porque nenhum dos autores anteriores tinha referido o Gerês. E depois também diz que há registros em passagem, mas põe a hipótese de haver uma pequena população na Serra de Monchique. Eu não sei de onde é que se chegou a esta conclusão, talvez por causa das notas do Coverley. A verdade é que não aparece aqui nenhuma bolinha para Monchique. Mas esta era a situação no primeiro Atlas. Entretanto, em 96 sai o Atlas das Aves do Parque Nacional da Peneda Gerês, que está aqui à esquerda, e que cita novamente este Atlas, que é o Rufino é este Atlas, e menciona novamente a observação no sopé da Serra da Estrela, e diz que aparece na Peneda Gerês na migração outonal,
e que na migração pré-nupcial encontraram apenas 2 indivíduos machos em plumagem nupcial a 28 de abril de 94 na zona da Lapela. Portanto, este Atlas do Gerês, que é posterior a este, não confirmou estas observações que aqui estavam, o que sugere que tanto estas da direita como estas da esquerda poderiam ser aves em passagem, tanto que eu até desconheço quaisquer observações nos Gerês posteriores a isto envolvendo nidificação. Portanto, estes são os elementos que temos neste momento acerca do assunto. Eu nunca mais ouvi falar da possibilidade de nidificar na Serra da Estrela, mas o facto de eles estarem a nidificar na Serra de Gredos e de até se estarem a expandir, leva-me a pensar que não é descabido a hipótese que eles voltem a ocorrer na Serra da Estrela como nidificantes. E como eles em Espanha até estão a colocar caixas-ninho, ocorreu-me, foi apenas uma ideia que eu tive, que era interessante colocar algumas caixas-ninho na Serra da Estrela em zonas de folhosas ou racinosas, ali em manteigas e arredores. Nunca se sabe se aparece lá um papa-moscas preto a nidificar. Era apenas uma curiosidade, mas lembrei-me disto devido ao registro histórico do Tait. Bom, estamos a chegar ao final. Vou apresentar então aqui a ficha síntese. O papa-moscas preto, como vimos, nidifica na Europa, na Ásia Central e no Norte da África, sendo que na Europa há 3 subespécies, tanto o hipoleuco, o ibérico e depois o sibirica já na Ásia, mas a parte do Norte da África depende das autoridades. A BirdLife considera a Speculigera como subespécie, como vimos, mas o IOC e o Clements já consideram que é uma espécie distinta, que é o Ficedula speculigera. É um migrador de longa distância, que nidifica então nas nossas latitudes e mais a norte, e inverna na África tropical. Vimos que nos Países Baixos, alguns estudos feitos envolvendo várias centenas de casais permitiram concluir que houve uma antecipação da data da postura ao longo dos últimos 50 anos e correlacionam isso com o aumento da temperatura. Vimos que em Espanha a espécie nidifica em diversas cadeias montanhosas, principalmente na metade norte da península, em redor da Meseta Norte, e que a espécie está em diminuição. Aliás, eles estão em diminuição no resto da Europa também. Vimos que em Portugal ocorre passagem migratória, em especial no outono. Vimos que é escasso na primavera, na passagem nupcial, e que nessa passagem o pico é na segunda quinzena de abril, e vimos que há alguns registros de suspeitas de nidificação em Portugal, mas que na verdade nunca foi obtida a confirmação. E com isto terminamos a apresentação de hoje. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu tinha prometido que no final diria a razão do papa-moscas preto não ter estatuto de nidificação em Portugal. A razão é simples, é porque é um migrador de passagem. As listas vermelhas atribuem estatuto às espécies nidificantes. Quando as espécies não nidificam, mas invernam e têm uma população invernante, atribuem um estatuto à população invernante. Mas há espécies que são unicamente migradoras de passagem, como é o caso deste papa-moscas, como é o caso da flosa musical, como é o caso da flosa dos juncos, entre outras, não é atribuído estatuto. Há uma exceção, pelo menos, que é a flosa aquática, como é uma espécie globalmente ameaçada, também tem estatuto atribuído em Portugal, mas de resto as aves migradoras de passagem normalmente não têm estatuto por esse motivo. É esta então a resposta àquela questão. Chegamos ao final, fico à disposição para as vossas questões. Obrigado.